Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor dos clubes. Bom, meus amigos, finalmente chegamos no dia da estreia do Clube do Remo na temporada, né? O Remo já vai começar a temporada disputando um título, será o título da Supercopa Grão-Pará contra o Águia de Marabá, a abertura da temporada 2026 para o futebol paraense, né? O Clube do Remo que chegou aí para disputar essa decisão, porque venceu o Campeonato Paraense do ano passado, né? Acabou derrotando aí o seu filho e foi campeão, 48º título do Remo na competição. Já o Águia de Marabá venceu a Tuna nos pênaltis pela Supercopa Grão-Pará, né? Aliás, a Copa Grão-Pará, agora é a Supercopa Grão-Pará, que é justamente os times que acabam caindo ali nas fases, né? E disputam essa competição. E aí a Tuna acabou chegando na final junto com o Águia, e o Águia nos pênaltis acabou levando a melhor e vai disputar esse título com o Clube do Remo. Nessa espécie agora de pré-jogo, a gente sempre vai trazer os números aqui também, tá, gente? Não só as escalações, mas também os números dos confrontos, né? Do Clube do Remo, ali, o histórico, tudo. Aquilo para a galera aí que gosta de numerologia, né? A gente vai falar um pouquinho aqui. Mas antes disso, fica aí com o recado dos nossos patrocinadores. Chegou 2026. A novidade do momento é para quem ama futebol. Tinha todos os canais, filmes e séries direto na sua TV. Para quem é inscrito no canal, um mês R$30, 2 meses R$50 e 3 meses R$70. Chame aí Gabriel Lira e feche o seu pacote de TV. Esse vídeo tem um patrocínio de JP Som Brasil. O som, iluminação e animação para transformar o seu evento em uma experiência inesquecível. Entre em contato pelo telefone que está aparecendo aí na tela. O som que conecta, o Brasil que vibra. É o JP Som Brasil. Bom, meus amigos, vamos lá. Vamos falar um pouquinho primeiramente sobre o retrospecto entre Clube do Remo e Águia de Marabá, né? O Remo leva uma vantagem absurda no número, né, de jogos. Foram na história toda 51 jogos até o presente momento, né? O Clube do Remo tem 35 vitórias, 11 empates e apenas 5 derrotas para o Águia de Marabá. As duas equipes já disputaram 2 vezes o título de campeão paraense. Lá em 2008, o Clube do Remo levou a melhor, batendo o Águia e sendo campeão. Em 2023 foi a vez do Águia dar o troco. Aliás, que campanha histórica aquela do Águia, né? Ele elimina o rival dentro do Mangueirão lá e acaba sendo campeão em cima do Remo nos pênaltis, depois de vencer o primeiro jogo por 1-0 e segurar um 2-1 para o Remo no segundo jogo, né? E aí o Águia, junto com o Independente e Cametá, são os 3 clubes do interior que têm campeonato paraense, que são campeões do campeonato paraense, para você ver a hegemonia do trio, né? Eu não vou nem dizer da dupla, mas do trio da capital, Tuna, Águia e Rival, né? Além de outros clubes também que foram campeões, como a Ananindeua, como União, acho que é União Paraense. Nesse time nem existe mais, mudou até de nome. Então, é claro que tudo isso aí são apenas números e não vão entrar dentro de campo. Mas é um retrospecto surreal do Clube do Remo para o Águia de Marabá, né? O Remo, inclusive, fez 93 gols nesse confronto e sofreu 49 gols, né? Então, é um jogo aí que com certeza vai ser repleto de muita expectativa do torcedor, né? A gente sempre fala aí dessa questão de um confronto muito equilibrado. Se o Clube do Remo colocar aquele time que ele acha que vai iniciar a Série A do Campeonato Brasileiro, que eu acredito que é o que vai acontecer, vai ser um confronto que eu acredito que o Remo vai ter a vantagem, principalmente com a posse de bola. O Águia não vai querer inicialmente atacar o Remo. E esse confronto, a gente sabe, foi repleto aí de problemas, né? Repleto de uma situação que fugiu do controle tanto do Águia quanto do Remo. Teve a questão do acidente do Sub-20 do Águia, e aí o Águia queria adiar o jogo para terça-feira, o Remo não quis, porque terça-feira iria atrapalhar o planejamento do Remo. O Remo, inclusive, solicitou, né? Ali deu a ideia de jogar em um outro período, em um outro momento, em uma outra data, posterior, bem mais posterior a essa data aí, mas o Águia queria para terça-feira. E aí quem não quis mudar para uma outra data posterior foi o Águia. Então, dentre todos os fatores, o jogo irá acontecer normalmente hoje. Provavelmente teremos homenagem aí ao, infelizmente, falecido, né? Que acabou perdendo sua vida nesse acidente, e também aos jogadores que fizeram, querendo ou não, uma campanha histórica na Copinha, né? Teremos ali homenagens, minuto de silêncio, tudo aquilo que
precisa ter para relembrar pessoas que foram importantes para o clube do Águia de Marabá, né? Bom, gente, falando agora aqui, né, sobre o time do Remo, né, provável time titular do Remo que vai enfrentar o Águia nesse jogo aí que vale taça, né? O clube do Remo vai ter aí inicialmente Marcelo Rangel no gol, na lateral direita João Lucas, dupla de zaga o Klaus dá vaga ao Marlon e o Kaique Almeida é mantido. A dupla de zaga será inicialmente Marlon e Kaique Almeida. No lado esquerdo, o Sávio deverá ser o titular. Meio de campo, Cantígio, Panagiotis e o Patrick Picanha, tá? Esse provavelmente será mesmo o meio de campo do Remo que vai iniciar esse jogo contra o Águia. Eu até entendo um pouco a questão do Osório, né? O que ele está tentando fazer nesse caso. Porque são 3 jogadores que, com a bola no pé, eles têm muita qualidade. Muita qualidade. E a tendência é que o Remo tenha um grande momento do jogo ali, né, a posse de bola. A tendência é que o Águia dê a bola para o Remo e explore os erros e os contra-ataques, né, nesse jogo. Então, o Remo precisa propor o jogo, então precisa de qualidade. A verdade é essa. Eu acredito que seja essa a estratégia do Osório, né? Vamos ver na prática, né, como esse time do Remo vai entrar em campo e como a gente vai ver tudo isso aí. A verdade é que é uma escalação que surpreende muita gente, me surpreende também. Eu achei que ele ia colocar um cara na contenção, um cara para segurar o jogo, né, principalmente para proteger a defesa, mas ele opta aí por ter 3 jogadores que com a bola no pé são bem qualificados e eu acredito que isso aí deve fazer toda a diferença no jogo de hoje. Contra o Vitória eu acredito que ele mude a estratégia, eu não acho que ele vai vir com esses 3 jogadores no meio de campo, mesmo que dê certo hoje. Eu não acredito que contra o Vitória ele vai vir com esses 3 jogadores, até porque todo mundo sabe, todo mundo conhece, né? O Osório gosta de fazer rodízio. Mas vamos ver, né, como o Remo vai jogar hoje. É um jogo em que o Remo, eu não vou ser hipócrita aqui, o clube do Remo é favorito para ganhar esse título, tem inclusive a obrigação de ser campeão desse campeonato, né? Aliás, dessa Copa, porque é o time do maior investimento, é o time tecnicamente melhor do que o adversário, né? Isso nem se compara, isso não coloca nem em prática, né? O Remo hoje é disparado o melhor elenco do futebol paraense, do futebol do norte, mas precisa colocar isso em prática, né? Precisa colocar isso aí para funcionar, porque de fato não adianta só falar, não adianta agir só com teoria. Futebol não é só teoria, né? Futebol também é prática. Bom, gente, surgiu hoje a informação de que o clube do Remo está interessado na contratação do Vitor Bueno. Se você não sabe quem é o Vitor Bueno, ele é um jogador de 31 anos que foi revelado na base do Santos, passou pelo São Paulo e jogou no Atlético Paranaense. A passagem dele no Santos foi promissora, né? A torcida do Santos criou uma certa expectativa ali, que ele fosse ser vendido por um valor alto, não aconteceu. Ele acabou sendo envolvido ali no negócio com o São Paulo. Inicialmente no São Paulo, ele também não foi tão mal, né? Eu acho que ele foi bem no São Paulo, mas depois teve uma queda de rendimento natural e acabou ali caindo na ira do torcedor, principalmente depois que o São Paulo perdeu aquele título brasileiro da Série A, né? Não sei se vocês lembram, lá na época da pandemia o São Paulo chegou a liderar a primeira divisão do futebol brasileiro ali com 7 pontos e acabou perdendo o título. E o Vitor Bueno, para a torcida tricolor, foi um dos vilões da perda daquele título. Aí ele foi para o Atlético Paranaense e lá ele reencontrou o futebol dele, ele jogou bem no Atlético Paranaense. O torcedor do Atlético Paranaense lembra com nostalgia do Vitor Bueno. Mas o histórico do Vitor Bueno, as características dele, é um jogador que taticamente, fisicamente, ele entrega pouco para o time. Tecnicamente, ele tem a qualidade, ele é um jogador que eu acho que com a bola no pé ele pode fazer a diferença, mas, sinceramente, nessa questão aí propriamente, né, do jogo físico do Remo, o Remo acaba perdendo um pouco com essa contratação do Vitor Bueno. Mas a gente fala, né, muito sobre o que o clube pretende nessa temporada, né? Você pretende jogar no contra-ataque, você pretende propor jogo. Isso aí é só o Juan Carlos Osório que vai definir. E aí o clube do Remo começou as negociações e a gente vê nas redes sociais, né? Aqueles torcedores que reclamam, sempre, não adianta, sempre. E aqueles que passam muito pano, né? Tem esses 2 extremistas, o que só reclama, que nunca nada dá certo, nunca nenhuma contratação é vista como modo positivo, e tem aquele que só passa pano, que só puxa saco, né? E os 2 me incomodam, os 2 tipos de torcedores me incomodam, né? O que
passa pano, principalmente porque ele quer que o torcedor que critica, que acha que não é uma boa contratação, que ele fique calado, que ele passe pano. Tudo bem, cara, tem contratações que até passa, não, vamos ter uma expectativa aí, né, vamos acreditar, vamos torcer para que o cara dê certo, tudo bem, eu concordo plenamente. Agora, passar pano para tudo, cara, para tudo, tudo mesmo, aí não tem condição, né? Aí você tem que ter um mínimo de personalidade. E aquele que só reclama, né, que tudo tá errado, o Remo não vai dar certo, montou um time super fraco, que não sei o quê. Aí, meu amigo, aí é complicado também, né? Porque se você tinha alguma expectativa de que o clube do Remo fosse montar um time com vários jogadores destaques da última temporada, você acabou se frustrando e de maneira que eu posso até te dizer equivocada. Porque todo mundo sabia que o Remo não montaria um time absurdo nessa temporada. Ele montaria um time para se manter, né? Eu acho que isso aí, a diretoria não enganou ninguém, né? Mas deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau.